de início, eu queria estudar história. Era a minha paixão, né? Até hoje. Eu leio, não vou dizer que estudo, mas eu leio história com lazer. Um apaixonado por história que protagonizou momentos históricos no Superior Tribunal de Justiça, Antônio Saldanha Palheiro é natural do Rio de Janeiro, onde fez a graduação e o mestrado em Direito na Pontifícia Universidade Católica Fluminense. No mesmo estado, atuou como professor de Direito de instituições universitárias e escolas judiciais. Antes da magistratura, fez carreira jurídica no setor empresarial, onde trabalhou com um dos grandes amigos, o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, que recorda um episódio pitoresco vivido juntos na iniciativa privada. Uma vez nós fomos buscar um devedor que estava pescando, estava num barco, e tinha um galo de briga ali que correu atrás da gente. Foi irônico, foi muito espetacular para a experiência de vida. Por outro lado, o ministro Saldanha, ele sempre foi um homem muito estudioso, um grande professor de direito civil, um grande leitor de direito e de filosofia, iluminado filosoficamente, pensamentos arejados, atuais, de sorte que essa aposentadoria dele mostra quão precoce é essa regra constitucional. Antônio Saldanha Palheiro chegou à magistratura no final da década de 1980, ingressando como juiz do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Atuou em diversas comarcas do estado, até ser promovido em 2003, por merecimento, a desembargador. Antônio Saldanha Palheiro ficou no cargo até 2016, quando assumiu uma cadeira no STJ. Prometo bem desempenhar os deveres do cargo e bem cumprir e fazer cumprir a Constituição e as leis do país. Em uma década de dedicação ao Tribunal da Cidadania, o ministro teve atuação focada nos colegiados penais da 6ª turma e da 3ª seção. Colegas, desde o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o ministro Marco Aurélio Belize ressalta o quanto a experiência de Antônio Saldanha marcou o dia a dia dos julgamentos no STJ. A vivência de juiz de carreira, juiz no penal, de administrador no judiciário e da própria vida privada e do que é o Rio de Janeiro, que é um lugar complexo. Quem viveu a experiência de judicatura penal no Rio, e parece que não viu nada diferente em nenhum outro rincão aqui do nosso Brasil. Então é importante, a voz é uma voz sempre importante, uma voz qualificada, uma voz ponderada em todos os assuntos que ele traz para a discussão. Antônio Saldanha Palheiro foi relator de vários processos que ajudaram a construir a jurisprudência penal da Corte em diferentes matérias, como a proteção dos direitos humanos. Em uma dessas decisões, foi aplicada a determinação da Corte Interamericana de Direitos Humanos para a contagem em dobro de todo o período de pena cumprido em situação degradante no Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, no Complexo Penitenciário de Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro. Em outra frente, o ministro contribuiu para reforçar a proteção jurídica das mulheres. Por exemplo, sob a relatoria dele, a 6ª turma definiu que o fato de não haver relação duradoura de afeto não afasta a incidência do sistema protetivo da Lei Maria da Penha. A trajetória de Antônio Saldanha Palheiro no direito penal também contou com a sensibilidade diante dos históricos problemas sociais ligados à criminalidade no Brasil. Um garoto que trabalha para o tráfico de entorpecente, ele tem uma situação bastante diferenciada. Ele anda com uma pistola na cintura, um fuzil trançado, ele usa um cordão de ouro, ele é respeitado na comunidade. E se ele largar aquilo, ele vai fazer o quê? Ele vai assentar uma laje por R$ 1.500? Vai bater tijolo numa obra? Nós vamos precisar estabelecer mecanismos atraentes, né? E um nível de empregabilidade atrativo para que esse jovem tenha vontade de deixar o crime organizado e efetivamente entrar na vida civilizada com pelo menos alguma equivalência, não digo equivalência de ganhos integral, mas uma equivalência de estilo de vida.
Por outro lado, o ministro se notabilizou em importantes precedentes no campo da atuação policial. Sob a relatoria de Antônio Saldanha Palheiro, um dos destaques foi o tema repetitivo que firmou um entendimento de que é crime de desobediência ignorar a ordem de parada de veículo emitida por policial no exercício de atividade ostensiva de segurança pública. Esse equilíbrio entre persecução penal e garantias do acusado é uma das marcas do ministro enquanto julgador, pelo olhar dos pares no STJ. Um juiz garantista, um ministro preocupado com os direitos fundamentais, mas ao mesmo tempo preservando a autoridade da polícia, do Ministério Público, do magistrado. Então, o ministro Saldanha tem precedentes aqui na casa que foram marcantes, que marcaram não só a trajetória dele, mas a história do tribunal. Eu acho que o Saldanha, ao longo desses 10 anos aqui dentro, ele mostrou exatamente isso, que o juiz não é uma máquina e um aplicador frio do direito. Ele é um aplicador do direito sempre com olhos humanísticos. Eu acho que esse é o principal legado que o ministro Saldanha deixa aqui no Superior Tribunal de Justiça. Em uma década como ministro do STJ, o resumo é um legado de fortalecimento da segurança jurídica que combina o rigor técnico na interpretação das leis com a visão humanista em respeito aos princípios fundamentais da chamada Constituição Cidadã. A toga para ele não é apenas e tão somente uma vestimenta na qual ele se esconde atrás dela, muito ao contrário. A toga para ele é a importância de revelar o direito mais, o melhor direito possível para as hipóteses concretas. Falta insistir, né? Ele tem essa característica de ser preciso e infalível como Bruce Lee. E sai desta casa com essa unanimidade. Nós aqui da sexta turma representamos seguramente um micro-universo dos 32 colegas hoje existentes, 33 colegas hoje existentes nessa casa. Nós representamos seguramente o sentimento de todos eles a respeito da sua postura, da sua honradez, da sua participação como magistrado correto. É uma pessoa muito doce, né, muito amável, muito carinhosa com todos, muito divertido, leve. E isso na jurisdição é importante, né, porque os nossos processos são tão pesados, são tão, com realidades tão tristes, e ele sempre tem uma colocação ponderada, de bom senso, né, de justiça. Por muitas vezes eu apreciei aqui deliberações em que a voz do ministro Saldanha chamava às consciências a importância da realidade, diante, às vezes, de uma regra extremamente rígida e que merecia uma melhor apreciação para aquele caso. O que eu posso dizer, e volto a dizer, eu acho que eu falo aqui em nome de todos nós, que o senhor fará muita falta nessa casa. Eu acho que a sua presença traz um equilíbrio que todos nós precisamos, que é necessário para julgar no colegiado. E Vossa Excelência merece de nós todos as maiores homenagens por tudo o que Vossa Excelência é e pelo desempenho que Vossa Excelência mostrou a todo o judiciário brasileiro nessa década que passou com assento aqui no Superior Tribunal de Justiça. Certamente vamos nos encontrar de novo. Talvez eu esteja do outro lado, lá da bancada. Eu vou ter que rever alguns posicionamentos, né? Mas já tem a argumentação própria para isso. E então eu fico muito sensibilizado, muito agradecido e com a certeza de que deixei verdadeiros irmãos aqui.